bloqueio. Primeiramente, a alternadora O. A gente falou nos vídeos passados, válvulas direcionais. Agora tem umas válvulas que são exatamente para aquela função processamento de sinal. Lembra lá na cadeia de comando que tinha uma parte de processamento de sinal? É justamente essas válvulas que vão fazer. A primeira delas é a alternadora, ou válvula O. Para que serve essa válvula? Digamos que eu tenho uma situação que eu tenho que acionar um botão de um ponto. Digamos que eu tenho que acionar um botão com a mão, um determinado equipamento, e eu tenho a possibilidade também, que as minhas mãos estejam ocupadas, acionar com o pé. Então eu coloco uma válvula ou aciono com a mão, ou aciono com o pé. Ou de pontos diferentes. Posso ter um botão a 10 metros distante um do outro, com a mesma função que vai fazer o acionamento do atuador, fazer ele avançar de pontos distantes. Então a alternadora OU serve para essa situação. A gente tem uma outra válvula também, que é chamada de válvula de simultaneidade. Também são válvulas de bloqueio de simultaneidade, ou válvula E. Digamos essa válvula aqui, a simbologia dela é essa. Para que ela serve? É uma válvula que me dá a condição de eu fazer um acionamento somente se o outro também for acionado. Vamos pegar uma situação aqui. Digamos que eu tenho uma prensa porta-chapa, que eu, por segurança, para manter as duas mãos ocupadas do operador, eu coloco dois botões. E ela só vai funcionar quando eu apertar esses dois botões. Os botões estão distantes um do outro. Significa que eu vou pegar minha mão, acionar um, ela não vai funcionar. Ela precisa funcionar simultaneamente com o outro. Eu tenho que pressionar os dois ao mesmo tempo para que ocorra o processamento de sinal, que ela consiga liberar o sinal. Então, válvulas muito utilizadas nas condições de segurança em máquinas, a gente consegue utilizar essa condição de simultaneidade. Então vamos para cá, a gente pegando aquele exemplo que a gente fez na aula passada, que é justamente a gente quer comandar um atuador utilizando uma válvula 5 duas vias, e o acionamento dela, uma válvula 5 duas vias dupla pilotagem, 14 e 12. E o avanço dela é feito por acionamento de um botão e o recuo por acionamento de um outro botão. Imagina o seguinte: se eu quiser, na condição de avanço do atuador, dessa parte aqui, se eu quiser implementar um processamento de sinal, eu quero que ele seja acionado pelo botão ou pelo pedal. Neste caso aqui, eu vou colocar uma válvula ou, eu falo, coloco uma válvula ou, e eu quero que seja acionado. Não vamos pensar no pedal não. Vamos pensar em outro botão que esteja distante, digamos, a 10 metros um do outro. Eu tenho essas duas condições para fazer essa máquina funcionar. Aí eu vou colocar aqui um outro botão, porque eu quero dois botões. A máquina está dizendo que ela pode ser acionada de um ponto ou de outro. Não está dizendo que a máquina tem para ele escolher essa opção para implementar na máquina. Está dizendo que a máquina tem que constar esses dois botões. Então aqui eu vou colocar um outro botão, acionamento por botão também, retorno por mola, aqui um, o escape, vou colocar 3 e aqui o 2. E vamos ligar também na linha de pressão do compressor. Então vamos aproveitar essa linha aqui. O processamento de sinal vai ser o seguinte: eu aperto o botão, ele vai mandar um pulso de ar para cá. Eu não aperto esse botão. O ar é liberado,
essa esferazinha se movimenta para esse lado e libera o fluxo de ar para cá. E a válvula muda de posição. E o atuador avança. Certo? Eu apertei o botão, ele liberou o fluxo de ar. Poderia também ter o mesmo tipo de acionamento pelo outro botão. Vamos chamar esse aqui de B1 e esse aqui de B2. Poderia também fazer o atuador avançar pelo acionamento B2. Ele manda um pulso de ar para cá, interliga com. Quando eu aperto o botão B2, muda de posição, a válvula tem duas vias. Fluxo de ar passa de 1 para 2, passa pela válvula de processamento de sinal, que é a válvula OU, a esfera é empurrada para lá e o fluxo de ar segue aqui. Novamente, dá um pulso de ar e empurra a válvula assim por duas vias. Atuador avança. Então significa dizer o seguinte, que ele avança tanto por B1 como por B2, tanto pelo botão 1 como pelo botão 2. Justamente essa condição aqui quem vai me dar vai ser a válvula de processamento de sinal alternadora ou chamada somente de válvula OU. Certo? Vamos voltar para a condição inicial. Aí vamos pensar o seguinte, eu tenho essa condição aqui, poderia ser também uma válvula E. Digamos que a condição do retorno, que é essa condição aqui para ele retornar, digamos que ele tem avançado, e para ele retornar eu tenho que apertar dois botões. Ele só retorna se houver o acionamento de dois botões ao mesmo tempo. Seria o uso da válvula alternadora E. Então a E entraria fazendo essa condição de processamento aí. Posicionaria uma outra válvula, e agora a dependência é dois botões, precisa acionar dois botões para retornar. Então ela só vai retornar mediante o acionamento dos dois botões. Vamos posicionar uma 3 duas vias também, acionamento por botão, retorno por mola. Aqui é a posição 1, aqui é escape, 3, aqui é 2, que é o ponto de utilização. Vamos ligar novamente, levantar essa válvula que vem da tubulação que vem do compressor. Vamos fazer a ligação dos elementos de sinais na válvula de bloqueio que chama de processamento de sinal E, e aqui ela vai mandar o pulso para sempre duas vias. Digamos que tentei o B1 aqui, o atuador avançou, certo? O fluxo de ar passou de 1 para 2, empurrou a esfera para o lado, o fluxo passou para cá, mandou um pulso de ar para cá. 5 duas vias, muda de posição. Atuador avança, permanece avançado até que eu aperte a condição de retorno. E qual foi a condição de retorno? Ela só vai retornar mediante o acionamento de dois botões ao mesmo tempo, porque eu incluí uma válvula alternadora OU para atender essa condição. Então eu só vou retornar. Aqui eu posso tirar o dedo do botão, né? Ele não vai interferir em nada. Para retornar precisa de um pulso, ele pode voltar para a condição normal. E aqui, vamos lá, está falando que precisa acionar os dois botões
para que a condição de retorno seja efetivada. Vamos primeiro acionar um. Vamos chamar esse aqui de V3 e esse aqui de V4. Vamos acionar pelo menos o botão V3, botão 3. Acionei o botão 3, a válvula vem, ela se desloca aqui e fecha bem aqui, ó. Como se ela pegasse esse cara aqui, pressasse bem aqui. Aí ela fecha e bloqueia, o ar não passa. Não conseguiu atender a condição. Se ela é válvula de simultaneidade, precisa dos dois, esse cara aqui também tem que ser acionado. Pressiono ele, pressiono o botão, aí ele vem com o pulso de ar para cá e para cá. Aí ele se mantém centralizado. O que o ar vem? O ar vem, passa por aqui, passa. O ar vem, passa por aqui e entra. E consegue mandar um pulso de ar para esse cara retornar. Aí o atuador pega e retorna para a posição inicial. Alternadora E precisa que as duas condições estejam acionadas, senão não vai funcionar. E pode mandar voltar para a condição inicial, né? E aqui pode voltar para a condição inicial. Então aqui a gente tem um exemplo simples do uso de válvula OU e válvula E, justamente válvula de processamento de sinal. Na cadeia de comando ela fica logo abaixo a válvula de comando. E acima, entre a válvula de comando e os elementos de sinal. Certo? Então o posicionamento correto na hora que vocês for montar o diagrama tem que organizar dessa forma. De fácil leitura tanto para vocês quando for para a bancada, como para o professor que vai avaliar. A gente tem a condição do exemplo passado, né? Um botão para avançar e outro para recuar. Válvula de dupla pilotagem, uma 5 duas linhas de dupla pilotagem. Manda um pulso de ar para cá, ele avança. E para retornar, ela muda de posição e só vai retornar mediante um pulso de ar do outro lado para voltar à posição inicial. Agora vamos fazer uso daquela condição utilizando a válvula E e O. A gente mostrou que a condição de avanço, a gente tinha um botão poderia ser acionado por um botão distante um do outro, um a 10 metros, 5 metros distante um do outro, um botão B1 e um botão B2. Vamos posicionar mais um botão B2 aqui. Então vamos fazer as ligações aqui. Primeiramente alimentar o botão que a gente adicionou, né? Ele vai mandar o sinal primeiramente para a válvula OU. Aí vamos mandar o sinal para cá. Bom, agora, aperta um como o outro, os dois conseguem mandar o pulso de ar. Isso aqui pode estar montado distante um do outro a 10 metros, 20 metros, não tem problema. Condição de avanço, atendida. Tanto um pelo outro vai mandar o sinal. Agora a condição de retorno. Para ele retornar, eu vou precisar acionar dois botões ao mesmo tempo. Que é justamente aquela condição que a gente montou na primeira situação. Vou precisar de um outro botão. Vamos alimentar ele daqui no bloco distribuidor. E daqui ele vai para a válvula de processamento de sinal. Esse daqui não vai mandar mais diretamente no local da válvula, vai mandar para o processamento de sinal, e do processamento de sinal vai enviar para a pilotagem da válvula.
verificar se está chegando lá em todos os pontos. Apertei um botão, não funciona. Apertei o outro, também não funciona. Preciso do que? A condição de retorno. Atender a condição da válvula de simultaneidade. Válvula E. Precisa acionar o botão B3 e o botão B4 para atender a condição de retorno. Se eu apertar somente um, essa válvula bloqueia. Ok? Até o próximo vídeo.